A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por favor, irmão, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, onde vamos falar hoje de um fariseu, Nicodemos. João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 1, capítulo 3 de João, do 1 ao 21. Uma passagem onde Nicodemos vai conversar com Jesus à noite. Nicodemos era um fariseu. Esse vídeo anterior que a gente fez, a gente falou sobre isso. Quem eram os fariseus, escribas, saduceus, o que era sinédrio, né? Amém? Vou dar um tempinho para vocês achar. João capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 21. Que Deus nos abençoe e que Deus fale conosco nesta noite, amém? Que Deus abençoe cada irmão que está ouvindo esta palavra, que ela venha de encontro à sua necessidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vou esperar dar 2 minutos, falta 25 segundos, falta 30 segundos para a gente iniciar. João capítulo 3. Pega a sua Bíblia, confere aí. Vamos estudar junto. A palavra de Deus, irmãos, ela se discerne espiritualmente, viu? As pessoas do mundo não entendem muito a palavra de Deus, não. Você vai ver agora. Falta 10 segundos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. 3, 2, 1. João capítulo 3, versículo 1 diz assim. O título é Jesus instrui a Nicodemos. E o versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Como eu já disse várias vezes, irmãos, príncipe dos judeus era uma pessoa muito importante, sabe, entre os judeus. Você não precisa de ser príncipe nada. Se você fosse rico, você já era chamado de príncipe, sabe? Lembra aquela passagem do rico lá, quando Jesus encontrou com ele? Ele era chamado de príncipe, porque era rico. Aqui no Brasil, quando as pessoas eram muito ricas no passado, elas eram chamadas de coronel, sabe? A pessoa não tinha nada a ver com o coronel, ele era um qualquer, mas por causa de ser rico era chamado de coronel, sabe? Então tem essas coisas. Lá em Jerusalém, as pessoas muito ricas, na época de Jesus, hoje não é assim mais não. Na época de Jesus, as pessoas muito ricas, ou então as pessoas que sabiam muito, eram chamadas de príncipes, viu? Se fosse aqui no Brasil, era chamada de coronel, né? Mas não é Brasil, então é chamado de príncipe. E o versículo 1 diz assim, vou repetir, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe entre os judeus, ele era considerado príncipe, porque era muito sábio. Sábio com relação às ordens de Deus dadas a Moisés. Ele, como eu já falei, os escribas e os fariseus andavam sempre juntos. O escriba ele é uma profissão, né, ser escriba, e o fariseu acabava sendo escriba no futuro. Num dia desses aí, ele passava sendo escriba, de tanto querer saber sobre as escrituras, de tanto querer saber mais, participar mais. É até bonito isso, né? Então o fariseu acabava sendo um escriba, tá? E o escriba era uma profissão, tá? Então o fariseu, além de ser fariseu, às vezes ele era os dois, escriba e fariseu. Além dele escrever as leis dadas a Moisés, que são 613 leis, ele, além de escrever aquilo, como escriba, ele ainda ensinava nas sinagogas. Então ele era escriba e fariseu, tá? Mas o escriba, ele geralmente não era fariseu, porque geralmente ele escrevia por profissão, para ganhar dinheiro, sabe? Então ele não se tornava fariseu, mas o fariseu
geralmente se tornava escriba. O saduceu não se tornava um escriba porque ele não acreditava muito no que os escribas escreviam. Porque os fariseus, os saduceus, eram uma seita assim, que eles não acreditavam em almas, sabe? Já os fariseus acreditavam nas leis de Moisés, como Deus tinha passado para Moisés. Desculpa, os fariseus acreditavam assim. Os saduceus já não poderiam ser nem fariseu, o saduceu não podia nem ser fariseu, porque o fariseu acreditava nas leis de Moisés completa, os saduceus não acreditavam nela completa, porque os saduceus não acreditavam em almas, não acreditavam no Espírito Santo, entendeu? Então, os escribas era uma profissão, os fariseus, geralmente, além de fariseus, eles eram escribas também, passavam a ser escribas também, e continuavam sendo fariseus também. Já os saduceus eram só saduceus, eles não podiam ser escribas, porque eles iam escrever uma coisa que eles não acreditam, né? Então, não podia ser. Mas os fariseus podiam ser escribas, tá? Entenderam? Tudo bem? É meio complicadinho, mas é legal. Então, o escriba era fariseu, o fariseu podia ser escriba também, sabe? Mas o escriba não queria ser fariseu, não. O escriba, ele escrevia para os fariseus ensinarem lá nas sinagogas, príncipes dos judeus, como esse aqui, Nicodemos, tá bom? Já os saduceus era uma seita mesmo, sabe? Agora, deixa eu deixar uma coisa bem explicado, que logo depois que Jesus morreu, 70 anos depois que Jesus morreu, acabou tudo isso. Hoje, se você for lá em Jerusalém, não tem mais escriba, não tem mais fariseu, mesmo porque tem a máquina de tirar xerox agora, né, irmãos? Então não precisa mais de escrever nada, tem máquinas, tem celular, né? E ensinar também, isso aí agora ficou para os rabinos de Israel. Rabinos são praticamente fariseus, sabe? Rabinos são praticamente fariseus, estudiosos das leis judaicas, tá bom? Hoje, se você for lá em Israel, existem muitas sinagogas. As sinagogas não terminaram, não. Aquelas sinagogas que começaram a serem feitas lá no exílio de Babilônia, quando o povo de Israel foi cativeiro em Babilônia, aquelas sinagogas que foram feitas lá continuaram, sabe? Depois que foi destruído o templo de Jerusalém, que Deus mandou destruir, continua até hoje as sinagogas. Se você for lá até que no Brasil tem sinagogas, sabe? Onde os judeus se reúnem, aqui em São Paulo tem sinagogas onde eles se reúnem, né? Todos os sábados para lerem a Torá, né? Então, as sinagogas continuam. Assim como elas iniciaram lá no cativeiro babilônico, elas continuam hoje. Lembra que o cativeiro babilônico foi destruído o templo e por isso surgiram as sinagogas? Eles chegavam até a crer que as sinagogas tinham o mesmo valor do templo em relação à adoração a Deus, porque no templo se sacrificava os animais para Deus, né? E na sinagoga se lia as leis de Moisés. Os fariseus, eles eram tão ligados a isso, a esses sacrifícios feitos nos templos, que eles acreditavam que a lei de Moisés na sinagoga substituía a matança dos animais que eram feitas nos templos, sabe? Até uma coisa interessante saber que quando acabou ler Jeremias fala tudo sobre isso que estou falando. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver. Então, quando terminou o cativeiro, Jesus falou para Jeremias, Deus falou, Jesus para mim, Deus é todos meus, sabe, irmão? Então, Jesus falou para Jeremias, lá no Antigo Testamento, Jesus é antes do Antigo Testamento, Jesus é todo poderoso. Então, Jesus falou para Jeremias, acabou o cativeiro, o povo vai voltar. E o povo voltou.
Isso aqui é só uma observação, irmãos, de uma coisa que aconteceu que foi interessante quando eles voltaram do cativeiro. Aqueles que não foram para o cativeiro, morreu todos. Tá? Deus matou todos. Deus mandou Nabucodonosor, os que não forem para o cativeiro serão todos mortos. Porque eles ficavam se achando o seguinte: nossa, nós não fomos para o cativeiro, nós somos mais santos que eles. Eles foram para o cativeiro porque eles precisam ser repreendidos por Deus. E nós não, nós somos santos. E na verdade os que ficaram lá em Jerusalém eram pessoas más, pessoas maldosas, que judiavam de Jeremias. Sabe, o profeta levantado por Deus para avisar eles: corrija, que senão Deus vai entrar nesse negócio. E eles não se corrigiram. Então, ao ficarem em Jerusalém e não serem levados cativos, eles morreram todos às espadas. Os que não morreram fugiram para uma terra distante e desapareceu. Sabe? Amém? É só para vocês saberem que outra coisa que eu esqueci de falar é que quando esse povo de Israel voltou do cativeiro de Babilônia, quando eles chegaram em Jerusalém, a primeira coisa, irmãos, foi tão lindo isso que até o próprio rei, que já não era mais Nabucodonosor, era Dario, até o próprio rei de Babilônia, ele mandou um monte de coisas de ouro para fazer o altar, para arrumar as coisas de Deus, as bacias de ouro onde era colocado os holocaustos para ser queimado, sabe? Então, o próprio rei de Babilônia na época, por ordem de Deus, né? O rei Dário, ele foi ordenado a ajudar o povo a construir o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído quando a invasão dos babilônios lá em Jerusalém, tá? Então, esse mesmo rei, né, que tinha um povo cativo, agora liberou o povo, ele mesmo ajudou a construir o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Uma coisa linda que aconteceu foi que é o seguinte: o povo, ao chegar em Jerusalém, eles não se preocuparam em fazer as casas deles. Eles se preocuparam primeiro em levantar o altar e adorar ao Senhor. Sabe por que isso? Porque o cativeiro de Babilônia serviu para que eles fossem mais servos de Deus ainda do que eles já eram, sabe? E de lá saiu vários: Zacarias, Daniel, Misael, sabe? E vários outros, tá bom? Só para você saber, Sadraque, tá? Saiu de lá também. Oséias. Então, irmãos, é só para você saber, é uma curiosidade interessante, sabe? Porque parece que foram expulsos, saíram do cativeiro, saíram pobres. Não saíram pobres, não. Deus não pôs eles no cativeiro para judiar deles, não. É para purificá-los. É como se purifica o ouro, sabe? O ouro, quanto mais você passa no fogo, mais bonito ele fica. E mais valioso ele fica também. Então o povo de Israel foi assim. Os que Deus levou para o cativeiro foram os figos bons. Esquisito isso, né? Aos nossos olhos, quem tinha que ser levado para o cativeiro eram os figos ruins, né? Mas não, na visão de Jeremias, Deus colocou na frente dele 2 cestos, lembra? No vídeo passado eu falei sobre isso. Acho que no vídeo passado não, uns 2 vídeos atrás. Que Deus colocou no altar um cesto com figos bons e outros com figos ruins. E Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Eu falei assim: Senhor, eu estou vendo 2 cestos com figos. Um tem figos muito bons, dá até vontade de comer, tão bons que são. E outros, figos muito ruins, que dá vontade de jogar fora, de tão ruins que são. E Deus explicou para Jeremias: Jeremias, os figos ruins é os que vão ser levados em cativeiro. Vai entender um negócio desse, né, irmãos? Só Deus mesmo fazer uma coisa dessa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus corrige aqueles que Ele ama, aquele que Ele quer bem, sabe? Isso aconteceu lá, nessa época, sabe? Deus corrigiu o povo que Ele ama. Sabe por que Ele corrigiu o povo de Israel nessa época? Ficaram 70 anos no cativeiro, irmãos, para que eles voltassem melhores do que eles estavam. Porque do jeito que estava, ia terminar em nada. Deus tinha que matar todos, sabe? Porque estavam tão ruins que do jeito que estava, Deus tinha que matar todos. Porque quando voltaram super legal, super legal. Um povo fervoroso ao Senhor. Tanto é que a primeira coisa que eles quiseram foi reconstruir o templo do Senhor Jesus.
o templo do Senhor de Jeová, o poderoso Deus de Israel, que é Jesus também. Amém? Eu estou falando isso aqui, irmãos, só para vocês entenderem o que aconteceu. Eu achei muito bonito isso. Eu quis passar para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos no versículo 2. Nicodemos, este foi ter... Vou ler o versículo 2 de novo. Na verdade, vou ler tudo de novo, só para a gente entender. Jesus instrui a Nicodemos. Estamos no capítulo 3 de João, viu, irmãos? Lê junto aí para... Se você tiver alguma pergunta com relação a esta passagem, ou alguma outra pergunta, você pode fazer, tá? Que eu respondo para você. Tá bom? Pergunta bíblica, viu, irmãos? Eu não gosto de historinhas, não. Sabe? Eu gosto de pergunta bíblica. Coisa da palavra do Senhor. Tá? Amém? Jesus instrui a Nicodemos. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, ele acabou de falar, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está vendo o que ele falou? Só que aí tem uma pergunta aqui. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Ele não é o sabichão? Não é ele que conhece todas as leis de Moisés? Irmãos, uma coisa que eu vou deixar também claro aqui, é importante saber, é que Jesus não veio para destruir a lei. Sabe essa lei que os fariseus guardavam? Jesus não veio para destruir essa lei. Ele veio para cumprir essa lei. Cumpri-la no total. E para cumpri-la no total, tinha que haver derramamento de sangue. E Jesus se fez o cordeiro sem nenhum pecado para se cumprir a lei. Porque os sacerdotes, quando iam oferecer sacrifício ao povo, né, para remissão dos pecados, ele antes tinha que sacrificar para ele, porque ele também era um pecador. Mas Jesus não precisou disso, porque ele era um santo. Ele nasceu santo e foi santo a vida toda e é santo hoje. Então ele não precisou de sacrifício para ele. Ele foi o próprio sacrifício. Por mim, por você, por cada um de nós, sem discrição, não, sem discriminar ninguém. Jesus foi o sacrifício por todos nós. Por católicos, por espíritas, por macumbeiros, por bêbados, por pessoas que usam droga, por pessoas que são mendigos, por pessoas que são muito ricas. Jesus foi sacrificado por nós. Ele se fez sacrifício pelos nossos pecados. Esse é o Jesus de Nazaré a quem eu creio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui no versículo 2, que tem uma pergunta já aqui para a gente responder. O versículo 2 diz assim: Nicodemos, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Por que ele foi à noite? Por que ele foi à noite? Vocês sabem? Vamos ver por que ele foi à noite? Olha, ele ia à noite, tem 3 motivos. Por que Nicodemos foi ter à noite com Jesus? Vocês lembram que eu já falei para vocês que ele era um mestre? Ele era considerado aqui havia entre eles um homem príncipe dos judeus. Príncipe. Sabe o que significa isso? É que o cara era sábio das leis. De tanto escrever a lei, ele tinha tudo na cabeça. Sabe, de tanto escrever a lei e mandar para sinagogas, porque eu falei para vocês que os fariseus também eram escriba, mas os escribas não eram fariseu, porque escriba era uma profissão. Mas os fariseus, eles podiam ser escriba e fariseu, porque eles adoravam isso, sabe? Guardar as leis. Então, de tanto escrever a lei de Moisés, eles acabavam guardando na cabeça. A mesma coisa quando a gente lê muito uma coisa,
a gente acaba guardando na cabeça, né? Eu, por exemplo, tem alguns versículos na Bíblia que eu sei de cor, mas tem muitos que eu não sei. Aí eu tenho que escrever, sabe? Então, ele foi ter com Jesus, tem 3 motivos. Primeiro motivo por que ele foi ter com Jesus à noite: prudência. Prudência porque é o seguinte, irmão, ele precisava de ser prudente. Primeiro, por quê? Porque precisava de ser prudente. Porque ele era visto como um príncipe entre os judeus, um sábio das leis mosaicas. Sabia tudo de cor até, sabe? Acho que sabia de cor. Porque quando as pessoas tinham dificuldade e vinha passar um fariseu assim igual o Nicodemos, perguntava: Nicodemos, sobre isso, sobre aquilo, você pode me ajudar? Ele respondia na hora, sabe? De tanto ler e escrever o negócio, ele respondia na hora. Tinha tudo guardado na cabeça. Então eu acredito que ele foi à noite ter com Jesus por prudência. Porque se ele fosse de dia, conversar com Jesus era complicado, viu, irmãos? Porque Jesus é o seguinte, ele sabia que você ia perguntar antes de você perguntar. Então ele já tinha, ao que você perguntava, a resposta já estava na boca. Já era, sabe? Jesus, sendo Deus, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Daqui a pouco vocês vão ver aqui que ele era onipresente. Nessa passagem mostra a onipresença de Deus, de Jesus. Ele sendo Deus, ele tinha os 3 poderes. Onipresença, ele podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele era onisciente, ele tinha ciência do que você ia falar para ele antes de você falar. Por isso que era importante Nicodemos ir à noite, porque se fosse de dia ele poderia passar um mau carão. Porque Jesus era assim. Jesus, antes de você perguntar, ele já sabia o que você ia perguntar. Entendeu? Isso aí é onisciência. Onipotência, onipresença é que Jesus estava em todos os lugares. Onisciência significa que ele sabia tudo antes de acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Se você fosse perguntar, ele já sabia o que você ia perguntar. Então você acabou de falar e respondia. Você ficava até perdido, né? Porque você precisa, quando você conversa com a pessoa responde, você vai pensando na resposta, né? Não, com Jesus não. Você perguntava e respondia na hora, porque sabia já que você ia responder, que você ia perguntar. Então ele é onipresente, que estava em todos os lugares. Daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui nesta passagem que ele é onipresente. Ele é onipotente, onisciente, ele é, primeiro, onipotente, onipresente. Ele, sendo Deus, ele tem 3 valores importantíssimos, irmãos. Isso aqui é importantíssimo, é só Deus que tem isso, tá? O diabo não tem isso, não. O diabo tem 3 ministérios, que é matar, roubar e destruir. Mas onipresença ele não tem. Por isso que ele precisa de tantos diabos para tentar o mundo inteiro. Ele não está em vários lugares ao mesmo tempo, não está, porque ele não pode ter esses 3 poderes. Essa graça é dada somente a Deus. Onipresença, Jesus tinha. Onipotência, Jesus tinha. E onisciência, Jesus tinha. Nessa passagem aqui vai ficar bem claro a onipresença de Jesus. Uma das 3 coisas que Deus tem, que os seres humanos não têm, que o diabo não tem. Tá? Então, onipresença. Ele estava em vários lugares, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então uma das 3 razões de Nicodemos ter ido à noite foi ser prudente, porque eu acho que ele pensou assim: bom, se eu for de dia falar com esse cara anda cheio de gente perto dele, né? Ele fazia milagre para todo lado, então o pessoal ficava em cima dele, levando doente toda hora. Pessoas doentes, pessoas que estavam mal de saúde, né? Mulheres com fluxo de sangue, pessoa machucada, ele levava todo mundo, ele curava tudo, surdo, cego, mudo, tudo. Morto ele fazia viver, entendeu? Então Nicodemo pensou assim: puxa vida, se eu for falar com esse cara, primeiro vai ser difícil falar com ele, porque ele anda no meio de um monte de gente. E outra coisa, eu sendo mestre em Israel, chamado de príncipe, entendeu? Se eu for ter com Jesus, é bem provável que ele, né, dê uma chegada junto em mim aqui. Então eu não entendo muito como ele faz esses milagres. Então eu fico com medo de perguntar para ele de dia, junto com o povo, porque eles me chamam de mestre. Então isso eu creio, irmãos, que um dos motivos, são 3. Eu creio que um dos motivos foi prudência. Nicodemos teve prudência
ao não perguntar para Jesus as coisas que ele fazia, sabe? Não, não é isso não. Ao ir ter com Jesus à noite, foi uma prudência da parte dele, sabe? Eu acredito assim. O que você quer, cara? Até eu escrevi aqui, primeiro, porque ele ia à noite pode-se considerar como um ato de prudência da sua parte, né? Vocês entenderam então, né? O motivo dele não ir à noite foi um ato de prudência da sua parte, até para o seu bem, para o bem do seu ministério como judeu, como fariseu, né? Crítico das leis de Moisés, escriba, entendeu? Que ensinava na sinagoga, né? Já pensou ele ser repreendido por Jesus? Ia ficar complicado para ele. Então, como ele foi prudente, ele pensou: eu vou à noite falar com ele, porque à noite não tem ninguém com ele, eu vou falar sozinho, só eu e ele. Não vai ter ninguém ouvindo, só eu e ele. Isso é prudência, viu, irmão? E prudência, é bom ter prudência. E o segundo porquê dele não ir à noite, eu escrevi aqui, ó. Pode ter sido dele um ato de zelo, né? E também um ato de cuidado, né? Um ato de presteza, né? Um ato de sabedoria da parte dele, ter ido à noite falar com Jesus, né? E com sua conduta, irmãos, presteza, pode considerar, pode olhar no seu dicionário. Eu tenho o meu, que eu vou até te mostrar. O meu dicionário. Presteza, eu vi no dicionário o que quer dizer presteza. Presteza quer dizer significa ser rápido. Então ele foi super rápido lá. Eu vou à noite e vou rapidinho. Pá, isso é ter presteza. Viu, irmãos? E a terceira e última opção, irmãos, que eu observei no porquê ele foi ter a noite com Jesus Por que ele foi ter a noite com Jesus? A terceira opção é a seguinte: ele foi ter a noite com Jesus porque ele estava com medo. Entendeu? Isso pode ser um ato de medo e um ato de covardia também, pelo medo de ir de dia. Já que ele se achava príncipe, por que não foi de dia? Por que foi à noite? Isso pode ser medo, isso, sabe? E um ato de covardia também, da parte dele, sabe? Esse ato dele ir à noite, ele se sentiu um cara inteligente de ir à noite. Foi bom para ele, para a pessoa dele. Mas, olhando bem o que ele fez, isso aí pareceu muito ser um medo de ser repreendido pelos judeus que andavam junto com Jesus. Por isso que ele não foi ter com Jesus de dia. Então, medo e um ato de covardia, sabe? A palavra medo, irmãos, nos mostra insegurança, viu? Olha no seu dicionário, tem no meu dicionário aqui, ó. A palavra medo nos mostra insegurança ao se mostrar junto de quem insegurança. A palavra medo estou no 3, né? O medo mostra também insegurança ao se mostrar junto de quem. Esse medo, irmãos, é justificado pelo seguinte: esse medo que ele teve por ir à noite. Esse medo é entendido porque é o seguinte: os fariseus, eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam em Jesus. Eles se juntaram para matar Jesus e mataram Jesus, sabe? Fizeram um conjunto no Sinédrio e foram em Roma, falaram com os como é que chama os caras? Falaram com
com os chefões lá de Roma e os fariseus, junto com os saduceus, junto com o povo que não acreditava em Jesus também, que eles desfaziam muito de Jesus, sabe? Então eles foram lá e acabaram matando Jesus, por não aceitarem aquela verdade que ele fazia, porque Jesus fazia milagres, irmãos, incontestáveis, e milagre de uma pessoa que você viu nascer cega. Jesus chegava perto dela, punha a mão nela, ela via na hora. Então isso aí deixava os fariseus com a cabeça fervendo. Foi por isso que Nicodemo foi ter a noite com Jesus, para tentar entender isso. Como é que acontecia isso? Ele põe a mão nos caras, o cara que era nascido surdo desde criança, e esse Nicodemo conhecia, entendeu? E Jesus chegava perto dele, tocava no seu ouvido e ele passava a ouvir na hora. Nicodemos ficou doido, ele falou assim: tem alguma coisa errada com esse cara, eu vou tentar entender esse cara, eu vou lá falar com ele. Só que aí ele teve aquele negócio de prudência, de dia não vai dar, porque de dia ele fica cercado de gente que ele fica curando, e as pessoas ficam levando para ele, os seguidores dele são muitos, sabe? Então Nicodemos pensou assim: eu vou ter com ele à noite. E isso é tido sim como um ato de medo, um ato até covarde por parte dele, porque ele nunca acreditou em Jesus. Eu não estou falando de Nicodemos não, viu, irmãos? Eu estou falando dos fariseus, porque você vai ver na frente aqui que Nicodemos, ele defendeu Jesus uma hora dessa. Mais para frente agora, daqui a pouco você vai ver que ele defendeu Jesus. Jesus estava pregando na sinagoga e o pessoal queria criticar Jesus e ele defendeu Jesus. Talvez foi depois dessa conversa que ele teve com Jesus, o Espírito Santo entrou na cabeça dele, pá, né? Deu um toque: opa, toma cuidado aí que esse aí é poderoso, hein? Isso aí não é qualquer um não. Então estamos aqui no versículo 2. Foi ter capítulo 3 de João, capítulo 3 de João, estamos no versículo 2. Vou repetir, mas vou direto, tá? Até a próxima interrogação, que aí nós vamos ficar sabendo de novo. Capítulo 3 de João, versículo 2. Este foi Nicodemos, né? Este foi ter com Jesus foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E o versículo 3 de João diz assim: Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus quis dizer aqui nesse versículo 3, irmãos? Vamos parar com essa conversinha, sabe? Sabendo que eu sou rabi, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não quero saber. O que eu quero falar é o seguinte: necessário é nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Entendeu, fariseu? Você que fica aí na lei de Moisés aí. Se você ficar nessa lei de Moisés, você vai para o inferno, você tem que nascer de novo. Entendeu? Tudo que é da lei não justifica ninguém para ir para o céu. O que justifica você para ir para o céu é nascer de novo. Nascer de novo é aceitar Jesus como seu Senhor. Entendeu? Jesus respondeu-lhe e disse, estou no 3:3. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta de Nicodemo no versículo 4. Que cara mais insensato, que cara mais sem sabedoria das coisas de Deus, irmãos. Isso é normal hoje em dia, sabe? A gente pensa que ele era tontão com as coisas de Deus, mas não. Isso hoje em dia é assim também. As pessoas não conhecem muitas coisas de Deus não, sabe? As coisas do mundo todo mundo sabe, mas as coisas de Deus não. As pessoas não querem se preocupar em estudar as coisas de Deus, sabe, irmãos? Eles estão mais preocupados com as coisas do mundo mesmo. O que dá prazer, o que é bom, sabe? O que é gostoso, né? Então, as pessoas do mundo se ligam nas coisas do mundo. As pessoas de Deus se ligam nas coisas de Deus, tá? Isso nós vamos descobrir agora. Depois que Jesus disse para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo, porque se não nascer de novo ninguém vai ver o reino de Deus, Nicodemos no versículo 4 respondeu para ele o seguinte, fez uma pergunta, né?
E disse-lhe Nicodemos, eu estou no capítulo 3, no versículo 4 de João, tá? E disse-lhe Nicodemos, né? Vamos até o versículo 21, viu, irmão? Eu vou andar mais rapidinho, senão não vai dar tempo. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha que pergunta mais idiota, irmãos. Disse-lhe Nicodemos, mestre dos judeus, príncipe dos judeus, considerado... Já pensou se você vai falar com Jesus de dia e faz uma pergunta dessa? Olha o que esse cara sem noção disse. E disse-lhe Nicodemos, o fariseu, o príncipe dos judeus, que se ensinava nas sinagogas, o cara que se era tido pelos judeus como sabichão, o cara que sabia tudo. Olha a pergunta, que pergunta. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? E continua ele com a sua doideira. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele tentou, porque Jesus não tinha acabado de falar para ele que é importante nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Ele falou assim, mas como nascer de novo? Eu teria que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, é isso? Como é que pode ser um negócio desse? Até parece, irmãos, ele estava com isso na cabeça, mas até parece que se ele nascesse de novo, ele poderia ver o reino de Deus. Não é isso que ele está pensando mesmo? Porque ele disse o seguinte, Jesus falou, necessário é você nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Ele falou assim, como pode eu sendo velho nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mesmo que ele fizesse isso, irmão, 1000 vezes, ele não iria para o céu. Porque não é assim que nasce de novo. O nascer de novo não é assim. E daqui a pouquinho agora, nos próximos versículos, você vai saber o que é nascer de novo. Tá? E disse-lhe Nicodemos, estou no 4 ainda, 3, 4. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe, volta no 5, e Jesus lhe respondeu, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem nada a ver com entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo. Você pode fazer isso 1000 vezes, 10 milhões de vezes, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Você não vai ser digno de ir para o céu, não vai. Jesus disse aqui, ó. Jesus respondeu, lhe disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então agora já vem para nós aqui mais 2 perguntas. O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Oh, glória a Jesus! A palavra de Deus vai revelando as coisas para a gente. Tão bonito isso, né, irmão? Estamos aqui no versículo 6. O que é nascer? O que é nascer da água e nascer do Espírito? Estamos no versículo 5. O que significa nascer da água? João capítulo 4, versículo 14, irmãos. Se você quiser ler aí, João 4, 14. Nós estamos no versículo 3, então vamos pular mais uma folha aqui. 4, 14 diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 14. Por uma folha. Nós estamos no capítulo 3, né? Falando de Nicodemos. Pula uma folha. Estamos no capítulo 4. E vamos ler 4, 14. Porque Jesus disse o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí vem a pergunta, né? O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Vamos lá ver? Capítulo 4, versículo 14 de João diz assim, ó. Aquele que beber Jesus dizendo, viu, irmãos? João 4, 14 diz assim. Jesus dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus falando. Então Jesus é a água, viu, irmãos? Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorrará
para a vida eterna. Olha que palavra linda essa, né, irmãos? Então Jesus é a água. E ele perguntou aqui, né? E ele disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água de Jesus e do Espírito, né? Vamos ver já aqui o que é Espírito. Tem mais uma passagem sobre a água aqui, irmãos, só para a gente ficar por dentro. Vamos ler aqui no versículo 3 mesmo, no capítulo 3 mesmo. Capítulo 3, capítulo 7 agora, de João. Vamos lá no capítulo 7 de João. 7, versículo 37. Diz assim, ó. 7:37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, presta atenção nisso aqui que aconteceu. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água. Lembra que ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus? Então, quem não nascer de Jesus, irmãos, quem tiver ligado em outro Deus está perdido, porque é só Jesus que pode te levar para o céu. Quem não nascer da água, que é Jesus, não pode ver o reino dos céus. Eu vou te ler de novo, capítulo 7, versículo 37 de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, disse bem alto, né? E disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Está respondido que Jesus é a água, né? Porque ele disse aqui, ó, para Nicodemos, no versículo 5 de Nicodemos, capítulo 3 de João. Versículo 5 diz assim: e Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, que não nascer de Jesus, né? Já vimos que a água aqui é Jesus, e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E do Espírito nós vamos ver agora. Que Espírito é que é esse que está falando? Quem não nascer da água, nós sabemos que é Jesus. E do Espírito não pode ver o reino de Deus. Que Espírito? Vamos ver agora? Estamos no versículo 5, tá? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água nós sabemos que é Jesus. E do Espírito, quem é Espírito? Vamos ver? Estamos no versículo 5. Espírito, vamos ler João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos lá? Só pula uma folha de novo. 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos ver o que é Espírito agora. O que é nascer do Espírito? Quem é esse Espírito que Jesus está falando? A água é ele, né? Já vimos que é ele. Agora, quem nascer do Espírito, quem é o Espírito? Vamos ver então? João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Irmãos, presta atenção, o que o Espírito é Deus. O Espírito é o Pai. Presta atenção. Quem não nascer da água, que é Jesus, e quem não nascer do Pai, que é Deus, não pode ver o reino dos céus. Entendeu? Então agora estão aqui descobrindo quem é o Espírito. Capítulo 4, versículo 23. Agora eu vou ler do 23 até o 24, tá? Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Porque o Pai procura os tais, as pessoas, né, que assim o adorem. Deus, presta atenção nessa passagem, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tudo bem? Então respondeu a pergunta aqui, né, que Jesus disse. Jesus respondeu, estou no versículo 5 do capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água de mim, Jesus falou de mim, porque eu sou a água viva, quem não nascer de Jesus
e que não nascer do Espírito, que é Deus, não pode entrar no reino de Deus. Tá bom? Vamos pular agora para o versículo 6. Se alguém tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, passa para mim, tá? Quem é a água, quem é o Espírito? Se você não entendeu, pergunta aí que eu respondo de novo, tá bom? Versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne, é Jesus falando, viu, irmãos? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, tá bom? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne? O que é isso, irmãos? Ser nascido da carne? Todos nós somos nascidos da carne, irmãos. Todos nós. Todos nós. Por isso nós precisamos nascer de novo. Sabe? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido da carne, irmãos, pode ter certeza, não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque a carne é corrupta. A carne quer cometer o engano, quer cometer o erro. Você entendeu? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu? Não devemos confundir uma coisa com a outra, tá? O que é nascido da carne é carne. Ponto final. Ou melhor, vírgula. Separou, tá? O que é nascido da carne é carne. Pronto. Agora do lado de cá. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne vive no mundo, gosta das coisas do mundo, gosta das coisas que adoram os homens, das coisas que o homem adora. Esse é nascido da carne, tá? Esse aqui é nascido da carne. O que é carne, o que é espírito, tá bom? O que é da carne gosta das coisas do mundo. Até tem uma passagem que diz assim: não ameis o mundo e nada do que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem uma passagem dessa, viu, irmãos? Então, carne é aquele que é carnal, aquele que não quer saber do espiritual, sabe? É difícil dele entender o espiritual, é difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível, né, irmãos? Então, o que é nascido da carne é carne. Está escrito aqui no capítulo 3, versículo 6. O que é nascido Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascido da carne é o que adora o mundo, o que é nascido do Espírito é o que não adora o mundo, é o que conhece Deus, viu? O que é nascido do Espírito não adora as coisas maldosas do mundo, tá? O que é nascido do Espírito, esse aqui é o Espírito, esse aqui é a carne. O que é nascido da carne adora o mundo, esse aqui adora o mundo, o que é nascido da carne. O que é nascido do Espírito adora as coisas de Jesus, as coisas de Deus, a criação, tudo que Deus fez, a chuva, o sol, o frio, o calor, tudo ele adora. Por quê? Porque sabe que tudo isso é feito por Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, que acabamos de ver aqui, que Deus é Espírito, Jesus é a água viva, e Deus é o Espírito, né? Que importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade, né? Está escrito isso lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz isso, tá? Que importa que os que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. Então vocês entenderam, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido da carne pode vir a ser espírito, viu, irmãos? É só aceitar Jesus como Senhor, viu? Não podemos dizer que o que é nascido da carne vai morrer e vai para o inferno. Não pode fazer isso, porque pode ser que eles venham aceitar Jesus, né? E vai para o céu, né? E o que é espírito, cuidado para não cair para a carne, tá? Que isso acontece muito também, viu? O que é da carne pode crescer e ser um espiritual, e o que é espiritual pode se perder e vir a ser um carnal, que não vai para o céu, entendeu? Então existem esses dois pontos aí importantes, tá?
O que é carne, o que é espírito, tá bom? Não devemos confundir as duas coisas. A carne é carne, gosta das coisas do mundo, festinha, baguncinha, bebedeira, entendeu? Mulherzada, essas coiseiras, é tudo carne. Entendeu? Passa os outros para trás, enganação. Ah, levei vantagem, passei ele para trás, o bobão ficou lá, se perdeu, se ferrou, dançou. Isso é carne. O que é da carne, vive na carne. Na verdade, eles não dormem, irmãos. A Bíblia diz que eles não dormem sem cometer pecado. Todo dia. Né? Mas eles podem conhecer Jesus através do ouvir, né? Porque a palavra de Deus diz que o aprender de Deus vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eles podem conhecer Deus e sair da carne e vir a ser espírito, né? Agora, o espírito, cuidado para não cair. Está escrito na Bíblia isso também. Vocês que são santos, cuidado para não cair. Entendeu? Porque você já é salvo, mas cuidado para não se perder, porque você está no meio do mundo perdido. É a mesma coisa que você estar jogado numa cova do leão, e o leão é o diabo. E diz a palavra do Senhor que ele anda em volta de você. Até eu vou fazer um desenho para você entender. Vou fazer um desenho para você como é que o demônio está à sua volta. Vou fazer o desenho aqui, ó. Presta atenção nesse desenho. Esse ponto do meio é você. Esse ponto, esse círculo primeiro, você que é espiritual, é de Deus, são os anjos do Senhor que estão ao seu redor te protegendo. Tá bom? Esse primeiro círculo aqui, ó. Os anjos, diz a Bíblia, que eles ficam ombro a ombro. E eles têm mais de 18 metros de altura cada um. Então eles ficam ombro a ombro ao seu lado, te protegendo contra esses daqui que são os demônios. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o servo do Senhor, os espíritos de Deus estão ao redor do servo do Senhor. Mas que os espíritos do diabo, que esse último círculo aqui, ó, estão ao derredor. Aqui é redor, aqui é derredor, tá? O primeiro círculo é redor, é onde os anjos estão ao seu redor. E ao derredor é o segundo círculo, onde os demônios estão, esperando uma brechinha aqui, ó. Um pecado seu, um anjo se afasta e eles entram em você, tá? Então, os demônios estão ao derredor, esperando uma brecha para entrar aonde você está, porque você está cercado por anjos de Deus, tá bom? Entendeu? Então é isso aqui, ó. O meio é você, o primeiro círculo é os anjos de Deus que te protegem, e o segundo círculo é o demônio que está rugindo. Diz a Bíblia, irmãos, que eles ficam igual leão, sabe? Rugindo, porque o leão ruge, né? Ele não grita, ele ruge. Diz a Bíblia que os demônios, eles tem 3 objetivos: matar, roubar e destruir. Matar significa matar o teu espírito para Deus, roubar é roubar o teu espírito para Ele, e destruir é destruir tudo seu, para que você seja somente dele, do diabo, e que adore somente ele. Esses são os 3 ministérios do diabo: roubar, matar e destruir. E os ministérios de Jesus é te dar vida e vida em abundância com Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Estamos agora aqui. Então, no versículo 6, vou repetindo rapidinho, só para a gente ver. O versículo 6 de capítulo 3 de João diz assim. Capítulo 3 de João. Versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você entendeu, né? O que significa isso? O que é nascido da carne é que gosta do pecado. O que é nascido do espírito é aquele que está com Deus e abomina o pecado. Sabe? Não estamos salvos, irmãos. O espiritual não está salvo. Ele pode cair. Por isso que Jesus fala:
cuidado para que não caia. Se você está de pé, você é espiritual, cuidado para que você não caia. Cair é entrar nas coisas do mundo. Cuidado com esses convitezinhos, tá? Vamos na festinha, uma festinha de aniversário de criança, não vai ter nem bebida não, vai ser só refrigerante. Sabe, vamos na festinha? Vamos, vai sim, irmãos, vai sim. Vai sim, e nessa festa mostre quem é você, tá? Se alguém começar com bebidas, mostre quem é você. Eles vão falar para você: toma aí, não custa nada. Eu disse, não posso. O meu Deus não me deixa fazer isso. Eles vão te criticar, vai te falar um monte de coisa, mas deixa para lá. Tá bom? Então carne é carne, espírito é espírito. Espírito adora a Deus, carne adora o mundo. Tudo bem? Vamos para o versículo 7 agora? E Jesus disse para Nicodemos: não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, você sendo um chefe dos fariseus, você não entende nada de espírito. Você não sentiu legal eu ter explicado para você o que é nascer do espírito, que é de mim, o que é nascer do meu Pai, que é o Espírito Todo-Poderoso? Você não se maravilha disso? Você não acha legal isso? O que eu estou te ensinando? Jesus disse no 7 para ele: não te maravilheis de te ter dito isso, necessário vos é nascer de novo? Jesus quer dizer o seguinte para Nicodemos: não te maravilhes, Deus está te ensinando que é necessário você nascer de novo. Eu estou te dando uma chance, rapaz. Eu estou te ensinando que é preciso que você nasça de novo. E o outro diz assim, versículo 8 do capítulo 3 de João: agora vem, irmãos, agora aqui vem uma coisa, presta atenção agora, que aqui vem uma coisa importante, tá? Uma coisa importante que às vezes você pensa assim: essa coisa boba, ninguém sabe, entendeu? Marcelo, no versículo 7, no versículo 8, tá, irmãos? Um tantinho só. Já volto já, um segundinho. Desculpa. Versículo 3 do capítulo 8 de João diz assim, ó. O versículo 7 diz assim: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo? Tipo, Jesus está perguntando para Nicodemos: você não ficou maravilhado com isso que eu te disse? Eu te ensinei como nascer de novo, nascer de mim e do meu Pai. Você não achou legal isso? Oi, Maria. Aí o versículo 8 diz assim: ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Vocês pensam que por isso que às vezes as pessoas dizem, irmãos, que a Bíblia é muito confusa, tem umas palavras estranhas, é muito confusa, sabe? Quando você está lendo uma passagem bíblica, quando tem uma palavra que está escrita lá assim, ó, cela. Você sabe o que significa isso? Cela. Você sabe o que significa isso? É tão simples, irmão. É tão simples. Sabe? Cela. Quando tem um servo de Jesus falando, e Deus chega uma hora e ele fala assim para ele, ó, escreve tudo que eu estou te falando. E chega uma hora que ele está escrevendo, Deus fala assim, agora cela. Cela significa pare. Que o que eu vou dizer agora é só para mim. Não é para o homem nem para os seus filhos. É para mim. Isso é coisa do Espírito meu. Isso quem entende somente eu. Ninguém mais. E acabou. Ninguém entende, acabou. Quando Deus falou assim para o servo dele, cela, ele para na hora. Pode olhar para você que para na hora o assunto. Então presta atenção nisso aqui agora, porque depois vocês vão ficar se perguntando
E vai parecer que vocês não sabem nada, entendeu? Então presta atenção quando vocês ouvirem coisas que vocês não sabem, para vocês aprenderem e ficarem sabendo, tá bom? O versículo 8 diz assim, aqui diz uma coisa importante. Se você não prestar atenção, você não vai não vai nem te passar pela cabeça isso. O versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe de onde vem o vento? Eu acabei de ler aqui. Você sabe de onde vem o vento? Você sabe para onde vai o vento? Você não sabe? Você nunca estudou sobre isso? Nunca teve curiosidade de saber isso? Eu vou te falar. De onde vem o vento. Porque está escrito aqui, ó: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes. Ele está falando isso para Nicodemos, tá? Mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esses que são nascidos do Espírito sabem de onde vem o vento e sabem para onde vai o vento. Porque Deus revela para a gente. De onde vem o vento, você sabe? Você não sabe? Então eu vou falar para você. Versículo 8. Eu vou só ler, você vai deduzir aí de onde vem o vento, tá? Para incentivar essa prática, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha com o tema Dor e órgãos, a vida precisa continuar. Estamos aqui no versículo 8. Paulo 6,12 é fogo, hein? Paulo 6,12. Paulo 6,12. Eu escrevi aqui Paulo 6,12. Bom, agora vamos descobrir de onde vem o vento, né, irmãos? Estamos no versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mas quem não é nascido do Espírito não sabe. Irmãos, nós vamos lá no livro de... Eu vou ler algumas passagens, você tira suas próprias conclusões aí, de onde vem o vento, tá? Depois eu vou perguntar para você. Salmo 135, versículo 7. Eu vou ler lá, pode ficar aí. Salmo 35, se você quiser aí, pode ir. Salmo 135, versículo 7, diz assim: olha de onde vem o vento. Salmo 135, versículo 7. Eu não vou falar de onde vem não, você mesmo vai deduzir aí, tá? Salmo 135, versículo 7, o rei Davi falando. Aqui ele não era rei ainda, tá? Davi, escreveu o Salmo, diz o seguinte: faz subir os vapores, Salmo 135, versículo 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra e faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Estão falando de Deus aqui, tá? Faz subir os vapores das extremidades da terra e faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Então os ventos vêm dos tesouros do Senhor. Lembra quando Deus foi libertar seu povo de Faraó? Lembra? Você lembra quando ele falou para Moisés? Seu Moisés, eu vou
fazer com o faraó o seguinte, que ele conheça as minhas maravilhas. Vento é uma das maravilhas do Senhor Deus, irmãos. O vento vem de Deus, sabe? O vento vem de Deus. Vou ler mais uma passagem, tá? Salmo 104, versículo 4. Esse versículo é bonito porque fala que o vento é o mensageiro de Deus. Quer ver? Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. Salmo 104. Se você não quiser lá, pode ficar aí que eu leio aqui. Salmo 104, versículo 4. Diz assim, ó. Salmo 104, Salmo 104, versículo 4. Diz assim, ó. Faz os ventos seu mensageiro. O versículo 4 só diz isso, ó. Faz dos ventos seu mensageiro. Quem? Deus. Quem está falando aqui é Davi, antes de ser rei. Amém? Se você quiser mais uma passagem, eu te dou. Vamos lá ver em Oséias, capítulo 13, versículo 15, parte B. Oséias, capítulo 13, parte 15, Oséias, versículo 13, capítulo 13, versículo 15, parte B, tá? Oséias. Deixa eu achar aqui Oséias. Deixa eu achar aqui Oséias, para você ver, para você não ter dúvida de onde vem o vento, tá? Oséias 11:80. Oséias. Nossa, muito pra frente aqui. Oséias é depois de Daniel, viu, irmãos? Oséias capítulo 13, versículo 15. Oséias diz claramente que o vento vem de Deus. Oséias capítulo 13, versículo 15. Olha só a parte B. Oséias capítulo 13, versículo 15 diz assim, ó. A parte B. Virá o vento leste, vento do Senhor. Como é que chama o remédio? Amém? Que é remédio? Sedalex. Então, Oséias capítulo 13, versículo 15, parte B só, tá? É só essa parte que nos interessa, então querendo saber de onde vem o vento, não é? Então, olha lá, ó. Não, é o Sedalex. Capítulo... Tem Nevalgex também, viu, Jô? Sedalex ou Nevalgex? Não, estou no telefone, vamos lá. Explica lá, Sedalex ou Nevalgex? Fala aí. Então, capítulo 13, versículo 15 diz assim: virá o vento leste, vento do Senhor. Amém? É de Deus, né? Tem mais um ainda, vou ler mais um. Não é Dorflex, não, é Sedalex, sei lá. Não é o Dorflex. Amós. Amós, capítulo 13. Amós. Não é o Dorflex, não. Deixa eu lá atrás de novo. Amós. Livro de Amós é Antigo Testamento, viu? R$1,90. Amós 11:95. Amós é logo depois de Joel, tá? Amós capítulo 4, versículo 13. Oi, Érica. Olha o que diz. Amós capítulo 4, versículo 13. Para quem não sabe de onde vem o vento. Porque é ele que forma os montes e cria o vento. Lê aí, irmão. Essa parte é muito linda. Amós, capítulo 4, versículo 13. Ele vai ter que subir.
Deus diz assim, capítulo 4, versículo 13 de Amós: porque Ele é quem forma os montes e cria o vento. Está vendo? E declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos das serras. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. 4, Amós 4,13, parte B não, parte A, irmãos. Amós 4,13, Amós, livro de Amós, lá atrás, depois de Daniel. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento. Agora não tem mais dúvida, né, irmãos? Que o vento vem de Deus, né? Então vamos lá, vamos voltar lá para João. Nós estamos lá. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Quem não sabe de onde vem? Os nascidos da carne. Eles não sabem de onde vem o vento. Porque eles não estão nem preocupados com isso. O vento para eles não é nada. Nós, quando nós observamos o vento, a gente vê a coisa mais linda que tem, irmãos, é o vento trazer a chuva, sabe? E a Bíblia aqui, nós lemos aqui que eles são, onde está escrito isso? Que eles são mensageiros de Deus. Está lá em Salmos capítulo 4, versículo 4, que o vento é um mensageiro de Deus. Ele que nos traz a chuva, que faz nascer a semente, que dá fruto, que põe o pão na nossa mesa. Amém? Então vamos para o versículo 9. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isto? Olha, irmãos, Jesus falando com Nicodemos, e Nicodemos continua, irmãos. Nicodemos continua com aquela mesma, sabe, esse pensamentinho dele lá. Não entra na cabeça dele que, mas na verdade, irmãos, uma pessoa que é contra Jesus não pode entender as coisas de Jesus, né? Olha lá, o versículo 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso o quê? A palavra de Deus acabou de falar aqui, sabe? Eles, como pessoas que são estudiosas da palavra de Deus, não sabem isso. Eles podem, tem pessoas, irmãos, que lê a palavra de Deus, mas não entende. Sabe por quê? Porque lê por ler. Sabe, tem gente que pega a Bíblia e coloca lá na estante, deixa lá. É um enfeite, aquele não serve para nada. Aquele é um enfeite, está ali para encher de poeira. De vez em quando você vai lá e tira a poeira. Entendeu? Não serve para nada. Por quê? Porque quem fez isso é da carne. Ele não está nem aí com a coisa do Espírito que está escrito ali. Entendeu? É assim. Então nós estamos no 9, né? Nicodemos respondendo disse-lhe: mas como pode isso? Que Jesus acabou de falar, né? O vento sopra de onde queres, vocês ouvem a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Entendeu? Eu já disse aqui de onde vem o vento, né? E quem fez o vento? Vocês agora já sabem quem fez o vento. Se alguém perguntar, nossa, de onde vem o vento? Você já pode responder, tá? Eu vou ler até a passagem para vocês. Se você quiser marcar em algum lugar, marca aí que eu vou passar, tá? De onde vem o vento? Amós, capítulo 4, versículo 13. O vento vem de Deus. Oséias, capítulo 15, versículo 18 e 19. Capítulo 13, versículo 15. Parte A. O vento vem de Deus. Salmos, capítulo 4, versículo 4. O vento é um mensageiro de Deus. E Salmos 137, versículo 7, o Deus tira o vento das suas maravilhas. Então o vento vem de Deus. E Nicodemos, aqui no versículo 9, diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: mas como pode isso? Está vendo? Ele não entendeu nada ainda. Vamos para o versículo 10, irmãos. Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, eu te digo. Isso aqui eu vou ter que pegar outra Bíblia, irmãos. Só um segundinho, ó. Pegar outra Bíblia, sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês por que pegar outra Bíblia.
Olha aqui a rabisqueira que foi feita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô lendo isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não consigo ver o que está escrito aqui, ó. Espera aí. Só um segundinho. João capítulo 3, né? João 3, Mateus, Marcos, Lucas. Não, tá atrás de Lucas. Só um segundinho, porque está rabiscado lá, não estou conseguindo ver. João capítulo 3, né, estamos no versículo, está tudo rabiscado, versículo 11. Diz assim o versículo 11, irmãos. Jesus, no versículo 10, Nicodemos disse, né, para Jesus, o versículo 9, Nicodemos respondeu assim, e Nicodemos, o versículo 9 do capítulo 3 de João, Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe, como pode ser isso? E o 10, Jesus respondeu, disse-lhe, tu és mestre em Israel, não sabe disso? E o 11, Jesus disse, esse é o que está rabiscado lá, tá? Na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? É isso que quer dizer o versículo 11, tá? Do capítulo 3 de João. Então, Nicodemo falou assim, como é que pode ser tudo isso? Jesus falou assim, nós testificamos do que nós vimos, do que nós sabemos, que o Espírito é revelado para a gente. Entendeu? E vocês não entendem isso? E o versículo 12 diz assim, irmãos, Jesus falando para Nicodemo, porque até agora Nicodemo não entendeu nada. Ele tinha aquilo tudo gravado na cabeça lá, mas só as leis de Moisés. As coisas de Jesus ele estava mais por fora que mão de afogado, entendeu? Ele não estava sabendo nada. E o versículo 12, Jesus fala assim, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das coisas celestiais? Jesus perguntou para ele. Se eu falei das coisas aqui da terra, você não creu? Ainda mais se eu falar das coisas celestiais, aí você não vai crer mesmo, né? Jesus falou assim, no versículo 12, capítulo 3, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Irmãos, eu vou ler uma passagem agora, que está em João, capítulo 20, no versículo 26 a 29, que fala de uma pessoa que não acreditou em Jesus, se não tocasse em Jesus. Ele só acreditou depois que ele tocou em Jesus e viu, realmente esse é Jesus mesmo, sabe? Tem um que não acreditou que era Jesus, enquanto ele não tocou, relou o dedo em Jesus. Agora vocês vão ver isso. Está igualzinho Nicodemos aqui, porque Nicodemos aqui não está acreditando em Jesus, não está sabendo, não está entendendo nada. Sabe? Olha lá, Jesus disse assim no 3:12, se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então vamos lá em João capítulo 20, 26, vamos lá. João 20, 26. 20, 26 diz assim, e 8 dias, irmãos, isso aqui aconteceu quando Jesus ressuscitou. Ele não mandou que os apóstolos ficassem lá no templo, lá em Jerusalém, aguardando o Espírito Santo que havia de descer sobre eles. Então, Tomé não tinha presenciado ainda a primeira vez que Jesus chegou e falou para eles, para os apóstolos, o seguinte, fica lá, espera, aguarda que vai ser descido sobre vocês o Espírito Santo de Deus, que vai te dar força e graça para vocês pregar o evangelho para o mundo todo.
Entendeu? E Nicodemos não. Tomé não estava nessa hora junto com os apóstolos. E olha só o que aconteceu. Estou em João capítulo 20, versículo 26. Eu vou ler até o 20, até o 29, 26 a 29. E dias depois, né, de Jesus ter tido com os apóstolos, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Ponha aqui o teu dedo e vê a minha mão. Chega-te a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe e disse-lhe: Senhor, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Está vendo aqui? Tomé teve que tocar em Jesus para acreditar que era Jesus ressuscitado. Jesus falou assim: está vendo esse machucado meu? Toca aqui. Olha para você ver que é eu. Sou eu que estou aqui. Agora, tem uma passaginha aqui que passou batido aqui, a gente não entendeu aqui, mas, quer dizer, eu não parei para a gente comentar sobre isso, mas olha para vocês verem como aconteceu. E dito isso, depois que estavam outra vez os discípulos reunidos dentro do lugar onde Jesus mandou, né? Para eles ser cheios do Espírito Santo. E com eles, Tomé. Chegou Jesus entrando as portas. Presta atenção nisso aqui. E chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles. Jesus entrou, irmãos, passou pela parede, sabe? Estava tudo fechado, porta fechada, tudo. Ele entrou, passou pela parede. Entendeu? Passou pela parede, porque ele é o Todo-Poderoso. Aqui ele já estava um Deus glorioso, um Deus em glória, em espírito, tá? Agora o 13, irmãos. O 13 é importantíssimo, porque vocês vão descobrir agora que Jesus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo instante. No mesmo instante que ele está aqui comigo, ele está aí com você. Não importa a distância, não importa se você está na lua, lá no foguete, lá na lua, não interessa. Aonde Jesus está em todos os lugares. O versículo 13 diz isso, presta atenção lá. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Entendeu? Aqui Jesus fala da sua onipresença. Presta atenção para você ver. Jesus falando com Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, né? O Filho do homem que está no céu. Como assim o Filho do homem que está no céu? Ele não está ali junto com Nicodemos? Então ele está ali, está no céu. Olha para você ver. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Está vendo a onipresença de Jesus aqui? Ele está aqui, mas está lá. Ele está lá, mas está aqui. Entendeu? Ele está comigo, mas está com você. Ele está com você, mas está com seu parente que mora longe. Ele está com o povo lá do Japão, que mora do outro lado do mundo, que agora é noite aqui, lá é de dia. Jesus está lá. Então eu vou ler de novo para você ver a onipresença no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como assim? Ele estava falando com Nicodemos. Como assim está no céu? Ele não estava ali na terra falando com Nicodemos? Mas aqui diz que ele estava na terra e estava no céu também. Então ele é o onipresente, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Altíssimo. E o 14 diz assim: e como Moisés, essa aqui é outra coisa importante também. Até eu vou devolver o internetão aqui. Estamos no 14.
No 14. Quando vamos ver o 14. Isso aqui é importante porque Deus faz referência a uma passagem que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito, lá atrás, com Moisés. Jesus faz uma referência dele com o que aconteceu lá. Ó, Jesus dizendo para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse levantar aqui, irmão, é ser crucificado, ser morto, crucificado. Lembra quando o povo de Israel estava no deserto e Deus mandou uma peste de serpente para os incrédulos, para que eles morressem todos? E Deus mandou Abraão fazer uma haste e colocar nela uma serpente feita de ouro, de ferro, sei lá. Colocou na haste e pôs de pé, no meio do deserto assim, perto da tribo onde estava acampado. E todas as pessoas que eram mordidas pelas cobras, porque parecia um monte de cobra no deserto, para acabar com aquele povo incrédulo. Então todos os incrédulos eram mordidos pela cobra. Quando eles olhassem para aquela cruz, para aquela serpente que estava naquele pau, naquela haste, é um pau. Quando a pessoa que era mordida olhava para aquela serpente que Deus mandou Moisés fazer, aquela serpente ali simbolizava Jesus. Que todo mundo que olha para ele hoje é salvo, irmãos. Sabe? Então, as pessoas que eram mordidas pela serpente que Deus colocou ali para matar os incrédulos, mas os incrédulos que olhassem para aquela serpente que Moisés colocou no deserto ali, fincado no deserto ali, quem olhasse para aquela serpente era salvo. A picadura da serpente, da cobra, não tinha efeito sobre ele, porque ele tinha olhado para aquela serpente. E aquela serpente simboliza Jesus. Olha, por isso Jesus até fala sobre ele aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, estou no 16, viu, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito significa único, viu, irmãos? Se alguém falar que existe mais um filho, é mentira. O Filho de Deus não existe. Só existe Jesus. Ele é único. Unigênito quer dizer único. Primogênito quer dizer o primeiro de vários. Maria, por exemplo, teve o primogênito, que foi Jesus, né? Mas ele é unigênito de Deus. Ele é primogênito, filho de Maria, porque Maria teve mais 6 filhos. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Agora, ó, presta atenção nesse versículo agora, hein? Eu acho que é o último versículo, né? Vamos ler. Não, é o penúltimo. Olha aqui o que diz esse versículo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas, daqui a pouquinho eu vou explicar isso. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu vou ler de novo o 20, porque esse 20 aqui fala muito dos pecadores que não vêm para Jesus. Eles sentem medo de Jesus. O diabo que está neles, irmãos, faz com que eles sintam vergonha de Jesus, medo das coisas de Deus. Aparecer um crente, ele some, entendeu? Aparecer um pastor, ele desaparece, sabe? Não quero ficar perto disso, não quero ouvir isso, entendeu?
Se chegar numa casa e estiver tendo um culto, enquanto não acabou o culto, ele não entra, sabe? Porque as trevas não se dá bem com as luzes, com a luz. Olha aqui por quê. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, né? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Você entendeu? Por que a pessoa que faz o mal não vem para Deus? Porque ele sabe que se ele vir para Deus, tudo que ele fez vai ser revelado, sabe? E ele acha que isso é vergonhoso. Não é vergonhoso, irmãos, sabe? Quando você vem para Deus e as suas coisas más são reveladas, é um motivo que você tem de pedir perdão para Deus. É um momento de você pedir perdão para Deus, sabe? E ir para o céu, sabe? Mas está escrito aqui, ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade vem para a luz, que é Deus, né? A fim de que suas obras sejam manifestas. Que obras são essas, irmãos? Pregar o Evangelho, falar de Jesus, né? Então, a conversa entre o povo de Deus é essa, sabe? Nossa, você viu aquela passagem? Você viu isso? Você viu a pregação de ontem? Você viu isso? Você viu aquela pregação? Você viu o que o pastor falou? Você viu o que o pastor não falou? Você viu? Você entendeu o que aconteceu? É só conversa de coisa de Deus, sabe, irmãos? Não tem mundo nisso. O versículo 20 fala bem disso, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quantas vezes, irmãos, eu estava esperando lá abrir igreja, e chegava um pastor, às vezes sentava perto de mim, ele contava para mim o que aconteceu com ele, sabe? Uma coisa maravilhosa, um milagre tremendo que aconteceu, que ele orou e aconteceu na vida da pessoa. Então, isso para mim não é espanto. Sabe por quê? Está escrito aqui, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Manifesta é mostrada, tá, irmão? Porque são feitas em Deus. Então, para nós que somos servos do Senhor, um milagre para nós é coisa normal, sabe, irmãos? Apesar de ficarmos com o coração super feliz por isso, um milagre é coisa normal, porque sabemos que o nosso Deus pode muito mais que isso. Amém? Acabou a passagem de Nicodemos, irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus tenha falado com você. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça, pergunta, tá? Eu vou ler só uma passagem aqui, que eu acho que eu devia ter lido em outro horário, aqui, em outra passagem aqui, um desses versículos, para explicar melhor aí. Mas está escrito aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não... Estamos com 1 minuto e 33. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo escreveu assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernir? Você sabe o que é isso? Irmãos, uma coisa que vocês podem observar é que palavras difíceis aqui não tem esse negócio não, sabe? Eu vou lá no dicionário, eu quero saber o que é isso. O que é discernir? Discernir é o seguinte: é conhecer com precisão. Isso é ter discernimento, é ter conhecimento, tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, Paulo escreveu: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
E no mesmo 1 Coríntios, agora do versículo 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Eu quis saber o que é astúcia, sabe? Astúcia significa habilidade, tá? Então, nesse mesmo nesse mesmo 1 Coríntios capítulo 2, agora não é 14 não, agora é 2:19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Sabe o que significa isso? Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Astúcia é habilidade. Sabe por que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia? É quando aquele médico diz assim, ó, médico é um sábio, né? É ou não é? Tem habilidades, né? Ele é um sábio, estudou muito para ser um médico. Mas Deus apanha ele na sua própria astúcia, porque ele chega num ponto que ele não pode fazer mais nada. Ele disse para a família assim, ó, o que eu pude fazer eu já fiz. Agora não tem mais nada que eu possa fazer. Aí Deus vai e cura aquela pessoa. Deus apanhou esse sábio na sua própria sabedoria. Você entendeu? Aquela pessoa fica sem entender nada. Aquele médico que falou isso, não tem mais jeito. Olha lá. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia, que é sabedoria, que é habilidade. Então, quando o médico dizer não, Jesus diz sim. Tudo que você tem no seu coração aí que diz não, Jesus está dizendo sim para você. Amém? Creia nessa palavra e creia que Jesus pode todas as coisas. Você sabe o que significa a palavra religião? Vou falar agora. Olha que bonito que quer dizer a palavra religião. Religião, leia no seu dicionário que está aí, tá? Eu tirei do dicionário isso. Religião é crer que existe uma força sobre-humana, uma coisa além do humano. É uma força superior à humana. Então, religião é isso. É crer que existe uma força sobre-humana. Forças criadoras do universo. É bonito isso, né? Religião significa isso. Crer que existe uma força sobre-humana. Forças criadoras do universo. Olha que lindo isso. Vou até guardar esse papel que eu achei bonito isso aqui. Irmãos, que Deus te abençoe. Que vocês tenham aprendido umas coisas legais nessa passagem. Eu achei muito bonita essa passagem. E eu não vou falar da próxima vez o que a gente vai pregar, porque eu ainda vou estudar ainda. Estou estudando Apocalipse, mas Apocalipse é meio tenso, então. Apocalipse, irmão, no primeiro versículo, quer ver o que quer dizer no primeiro versículo de Apocalipse? Apocalipse começa tenso já, quer ver? Ó? Apocalipse, quer ver? Vamos estudar Apocalipse daqui uns dias. Olha o que diz no primeiro versículo. O primeiro versículo já deixa uma interrogação terrível na cabeça da gente, ó. Então a gente tem que estudar muito isso para a gente falar para as pessoas entenderem direito, né? Então falar com linguagem simples, igual a gente fala aqui, para as pessoas entenderem direito. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Já começa complicado, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Parece que aqui não tem nada, né? Irmãos, aqui tem uma coisa terrível aqui, sabe? Olha aqui, presta atenção. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O versículo 1 já dá muita conversa. Ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Tem que estudar muito para falar isso aqui, viu, irmãos? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Você não viu o que aconteceu ainda? Já passei por ela. Presta atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus lhe deu? Como assim? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como assim Deus lhe deu?
Jesus não é Deus? Jesus não está no céu com Deus? Deus deu uma revelação para Jesus? Como assim? Entendeu, irmão? Apocalipse, a gente vai ler esse livro. Vocês vão ver que maravilha que é isso. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou parando, mas brevemente a gente vai ler Apocalipse, tá? Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.